Então vamos juntos acerenar os nossos corações, vibrar com muito amor, em gratidão a Deus, gratidão a Jesus por todo o amparo que recebemos nesses instantes, onde amigos queridos vêm até os nossos lares nos auxiliar na busca do conhecimento. Gratidão, Pai, por esse amor, por essa misericórdia que nos envolve nesse momento. Que tenhamos o entendimento do que vem a nós pela tua vontade. Faça de nós instrumentos úteis e que a tua vontade resplandeça sobre nós hoje e sempre. Ampara, Senhor, o nosso estudo. Ampara, Senhor, a nossa reunião. Humildemente lhe pedimos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Instruções dos Espíritos, ao que tem se lhe dará. Item 13. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: Porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Da sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Também lhes dizia: Atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que tem, já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda ao que tem se lhe retirará. Aí tem uma breve explicação aqui, vou ler para a gente entender um pouco mais, tá? Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. O filho não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou, para deixar-lhe de herança. Vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira correr nesse campo por falta de cuidado, deve acusar
Seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua misericórdia, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho, que arroteie o solo ingrato com o esforço da sua própria vontade, que o lavre a fundo, com a ajuda do arrependimento e da esperança que nele atire, confiante, a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus do amor e a caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores! Tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos de caridade. Bom, isso deixa bem claro essa passagem, o esforço, né? O nosso esforço, que nós vamos colher ali os frutos da nossa perseverança no nosso esforço, naquilo que a gente quer da nossa vida, né? Tá? Então, quando nós queremos, almejamos alguma coisa e quando nós nos esforçamos, sendo pela vontade de Deus, não há como dar errado, tá? E se nós permanecermos ali querendo entender, mas não fazemos a nossa parte referente àquilo que a gente quer da vida, seja as nossas questões particulares, ou então seja as nossas questões espirituais, tá? Tendo até como exemplo a questão da mediunidade, tá? A mediunidade vem a nós, né, para que possamos ali dar um direcionamento, para nós nos direcionarmos. E como daremos esse direcionamento? Pegando tudo aquilo que acontece conosco, procurando refletir sobre essas questões comportamentais, aliar ao que a doutrina nos oferece de conhecimento, e aí vamos nos esforçando para entendermos os processos, os mecanismos da mediunidade sobre o amparo da doutrina espírita e principalmente como que está o nosso entendimento referente a tudo isso, tá? Então, com essa perseverança, com esse querer, essa mediunidade que antes parecia algo ali inexplicável, que me traz ali muitas situações, muitas dificuldades, enfim, vai se tornar ali uma coisa mais tranquila. Por quê? Porque nós estamos nos esforçando. Então é isso que nos está sendo dado, tá? Então aquele que tem, lhe se dará ainda mais. Por quê? Porque ele se esforça, ele caminha para entender aquilo que está acontecendo consigo mesmo e principalmente buscar ali o bem aliado a tudo aquilo que ele tem nessa vida, nessas possibilidades, e aí ele vai se tornando ali uma coisa mais tranquila e mais serena. Nós vamos conseguindo ter um entendimento maior, tá? Então, se no começo as questões mediúnicas que nos afligem, estou pegando só o exemplo da mediunidade, mas a gente pode levar isso para a nossa vida quando a gente quer alguma coisa, se esforça. Então, todas as dificuldades que a gente passa, principalmente na eclosão da mediunidade, ali no início, quando a gente vivencia, quando a gente estuda, quando a gente demonstra que realmente quer, aí a gente vai tendo mais calma e mais tranquilidade para lidar com isso. E a gente vai entendendo mais, tá? Então é isso, não há outra possibilidade. Se eu busco as respostas e eu me esforço, quando a gente estiver mais propício ali, mais preparado, elas vão vir ao nosso caminho. Agora, se eu busco as respostas e me mantenho ali da mesma forma, esperando que as coisas aconteçam, aí é que nem está falando ali. Não é que vai ser tirado, porque Deus não tira nada de nós, mas nós vamos permanecer ali na inércia, permanecer ali como se a gente estivesse andando em círculos, porque a gente não vai passar das questões ali sensíveis, né? Das sensações. Não vamos passar desse ponto das sensações. Não vamos conseguir adentrar mais, vamos conseguir aprofundar o nosso conhecimento na doutrina, então a gente vai permanecer ali da mesma forma. Tá dando certo? Ah, não tá. Mas você busca, você realmente quer que aconteça? E sei lá, de repente eu posso dar um passinho a mais. Mas se eu permanecer da mesma forma, não. Tá? Então Deus, ele não nos tira. Nós vamos ser herdeiros ali daquilo que a gente esteja buscando para nós.
Então, por que não tentar melhorar, né? Todos nós almejamos melhorias, né? Todos nós. Então, tudo vem a nós, na nossa vida não é por acaso, é uma oportunidade. Sejam as questões espirituais, aquilo que diz respeito a quem eu sou, ou então as minhas questões da minha vida prática, da minha vida material, mas sempre se esforçando, confiando em Deus e fazendo a nossa parte. Tudo bem, pessoal? Vitor, Oi, Leila, por favor, fique à é, vontade, fale, minha amiga. deixa eu só comentar que hoje na sessão ali na psicografia, o tema foi sobre o medo, né? E aí, o medo, ele é a ruína dos melhores impulsos, a gente falou, né? Porque no texto fala, né? Achar que não precisa, de esforço. Então, na mediunidade, na vida, né? Se a gente tem medo, a gente não permite que as coisas melhorem, né? Que ele fala, ruína dos melhores impulsos. Eu tinha até anotado isso, porque aqui agora. Então, cai muito bem aí com o que você tá falando agora, né? É isso mesmo, faz com que a gente permaneça ali parado, né? Estático, né? Estabilidade, Nos isso. paralisa, né? É, isso aí. É porque, enfim, o medo todos nós teremos, mas como que esse medo vem para nós, né? Como é que nós estamos trabalhando? Será que a gente pode trabalhar de uma forma positiva que vai nos dar uma coragem para a gente buscar o caminho, ou então ficar ali paralisado, na inércia mesmo, né? Isso, é se fortalecer, usar do amor e do equilíbrio para a gente conseguir avançar, né? É. E aí Podemos ficar parados. isso, e nesses momentos não se esquecer que tudo que a gente aprende, como uma prece, enfim, alguma coisa assim, tudo que a gente aprende a se proteger dentro da doutrina, isso vai nos dar força para lidar com todas essas questões, né? E é certeza. Lembrar de fazer uma prece, lembrar enfim, criar uma outra sintonia mais favorável, tudo isso vai ajudando para que a gente saia dessa situação, né? E encontre as respostas que vão nos auxiliar, né? Muito bem, meu amigo, obrigado. Quer falar mais um pouquinho, Leila? Fica à vontade. Então tá, tudo bem, então. Então é isso, pessoal. Alguém quer falar? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Bom, nós estamos aqui introduzindo algumas questões do nosso livro aqui, Recordações da Mediunidade. Nós estamos falando de algumas semanas, já acho que vai para a terceira semana, catalepsia, letargia, né? E, e aí, a gente já entrou aqui no texto, eu estou na página 13, tá? Da introdução aqui, Faculdades em Estudo, tá? Do nosso livro. E aí, teve uma situação. Leila, você quer falar um pouquinho daquela situação? O que que você acha? Posso falar sim. Pode? Eu posso, claro que sim. Na, na terça-feira, na segunda, a gente leu sobre ali a catalepsia, né? E assim, foi uma coisa interessante, muito curiosa que aconteceu lá na escola. Eu trabalho numa outra escola agora, lá no Morumbi, né? Uma escola. E aí, eu tava ali na minha. Nós todos ali trabalhando, de repente entrou alguém e falou: "Eu vou ficar aqui sentadinho um pouco porque tá quietinho aqui." E eu só olhei e vi que era uma professora e continuei que eu estava no meio de uma coisa. Aí daqui a pouco eu olhei para ela, ela falou: "Eu não estou bem." Aí eu peguei, me aproximei, né? Fui tentar ajudar, ver o que estava acontecendo, porque eu não tinha nem percebido que ela estava passando mal. Aí ela falou assim: "Eu não estou conseguindo enxergar." E ela está com os olhos bem fechados. Eu falei: "Você não consegue abrir?" Ela falou: "Não, não consigo, eu não tenho esse controle." Isso já me aconteceu. Eu falei: "Vamos fazer o seguinte: você consegue ficar em pé? Consegue andar?" Ela falou: "Consigo, mas eu não estou vendo nada." Eu falei: "Então vamos lá para a sala dos professores, é descer numa rampa só, né? Onde a gente pode ficar mais à vontade. Porque lá tem poltronas, cadeiras, de relaxamento, inclusive, né?" Aí eu levei ela até lá e no caminho fui segurando o braço dela, ela foi se apoiando, com muita dificuldade. Aí ela sentou, e aí eu percebi que ela estava piorando, né? Ela estava com, assim, ela não estava conseguindo. Ela só falou: "Olha, se eu apagar, você tá aqui. Você pode ligar pro meu marido, ele já está sabendo que eu não estou bem, ele vai." Ele vem me buscar porque eu não posso dirigir, porque isso já aconteceu em outras situações, eu tenho que ir para pronto-socorro, tenho que ir para o hospital. Aí
Eu peguei e fui perguntando um pouco, mas eu vi que ela estava ficando muito aflita, muito desesperada. Peguei o gelinho, coloquei pedi para ela colocar na nuca o gelo e tal, e fui tentando acalmá-la. Mas aí ela foi explicando que desde criança ela tem isso. Ela apaga, ela não enxerga absolutamente nada, ou ela não ouve absolutamente nada, ou ela não consegue falar. Então ela fica, que nem ela estava aquele dia, ela não enxergava. Uma professora de primeiro ano. Ela não conseguia enxergar absolutamente nada. E isso vem do nada. Aí eu fui perguntando o que que ela estava fazendo, no que ela estava pensando para tentar ali entender por que que ela entrou nesse quadro. A princípio eu achei que era algo ali mediúnico, né? Aí ela disse. Aí eu peguei, coloquei a mão na cabeça dela, fui falando com ela, fui acalmando, né? Tentando acalmá-la, né? Porque entra um pouco em pânico, porque ela sente o corpo, mas ela não sente, ela começa a perder totalmente a percepção. E ela diz que às vezes pega metade do rosto, às vezes pega os braços, ela fica com as mãos atrofiadas e ela não sente as mãos, né? Então, cada vez que isso acontece, é assim as crises, né? Aí ali eu conversando com ela, coloquei a mão na cabeça, aí a gente vai vibrando, faz a prece ali com ela, tudo tal. Aí daqui a pouco ela começou a voltar e ela disse assim: tô voltando, tô voltando, tô voltando, né? Daí ela começou a abrir os olhos devagarzinho, foi. Aí eu conversei um pouco, né? E aí que ela contou que ela tem isso desde criança, o avô e o pai eram espíritas, ela tinha que frequentar uma vez só, ela foi numa casa espírita que era da Umbanda. E aí a pessoa lá que a atendeu disse que ela teria que ter um trabalho dentro da mediunidade ali, e tal, que ela teria que frequentar, mas ela sempre teve assim objeções quanto a isso. E o próprio marido frequenta, mas ela não. É, E aí eu estava conversando com o Vitor, eu falei, nossa, que interessante, nós estamos falando exatamente sobre isso, da catalepsia, ontem, né? E, e é curioso porque ela não sente aquela parte que afeta. Ela não sente que ela tem o braço, ela não sente que ela tem os olhos, ela não enxerga. A mesma coisa, ela não ouve absolutamente nada quando pega o ouvido, e ela sempre vai para o pronto-socorro. Bom, aí eu aproveitei a oportunidade quando ela disse que o pai, o avô, tudo, né? Eu falei, por que que você não frequenta uma casa? Vai lá procurar ajuda, tal, né? Então ela disse que agora ela vai repensar sobre isso, depois de ter conversado, tudo, né? Que eu falei para ela que isso pode ser realmente um, um caso mediúnico, né? Que ela precisa, não quer dizer que ela vai ter uma mediunidade de trabalho, mas ela precisa estar lá, ela precisa ouvir, ela precisa aprender, né? Então ela colocou até positivamente quanto a isso em acompanhar o marido, né? Mas foi muito interessante, porque aqui a gente estava lendo da catalepsia, né? Daqueles perde a sensação totalmente, né? Dos órgãos ali, das mãos, enfim. E que eu tinha citado um caso e, coincidentemente, no outro dia teve essa situação. Daí eu comentei com o Vitor, eu falei, legal trazer isso para o grupo ali, para a gente pensar também, né? Entender também um pouco. Pode até ser, mas não dá para dizer exatamente se é isso, mas é muito parecido com o que a gente tem falado, foi falado na segunda, né, Vitor? Então, tem a catalepsia e a letargia, né, que nós já estamos falando. A catalepsia, ela justamente trata essas questões aí que a Leila comentou, que é aquela perda parcial ali de partes do corpo, né, da sensibilidade, tá? E tem a letargia que o transe ele é mais profundo. Então, o espírito ele acaba se desprendendo e o que provoca pode ser uma situação que nem a Leila falou, de repente a pessoa está bem, aí ela vai tendo essa sensação e ela apaga. Só que o transe é muito profundo na letargia. Então pode ficar até de minutos, horas ou até dias, né? Se a gente pegar Lázaro, por exemplo, que é aquele caso ali que Jesus trouxe, a ressurreição, né? Aquela passagem é um caso de letargia. Agora, a catalepsia não, a catalepsia é diferente, são algumas partes do corpo, tá? Pode ser confundindo com a questão da mediunidade, sim, mas aí no caso, que nem a gente já vem falando, seria um caso de animismo.
porque o espírito ele se desprende, ele tem esse desprendimento facial, parcial, desculpe, ele entra em contato com o plano espiritual, mas a diferença de um transe mediúnico da psicofonia é porque ele sobre a letargia ou a catalepsia, ele não consegue passar ali o que está acontecendo no plano espiritual, tá? Diferente de um transe mediúnico na psicofonia, onde o médium tem um desdobramento ali, e aí ele entra em contato com outro espírito e o corpo vai dando, gesticulando ali, dando sinais de aquilo que está acontecendo. Então, essa é a diferença. Essa situação, diferente da psicofonia, por exemplo, ela pode ser curada, sim, né? Que nem foi falada para a professora, que a Leila teve contato. Se ela dirigisse até um centro espírita, fizesse um tratamento, poderia ser curado, isso não mais acontecer, ou então ela poderia trabalhar isso aí como uma forma de mediunidade também, né? Poderia migrar até para uma questão da psicofonia, ou então ela conseguiria trazer relatos ali do plano espiritual e aí, depois que ela retornasse do transe, para passar ali aquilo que está acontecendo, até uma forma de auxiliar aquelas pessoas, né? Como se fosse um tratamento individual, alguma coisa assim, tá? Então, se acontece, é porque tem alguma situação ali que envolve aqueles que participam desse processo, né? Na letargia, pelo desligar ali, ele ser mais intenso e durar ali muito tempo, o corpo ele pode apresentar até ali cheiros de decomposição, porque o espírito ele vai se desligando e o fluido ali que anima o corpo ele vai diminuindo. Assim como durante o repouso nosso do sono, os batimentos, a frequência cardíaca, a frequência orgânica da matéria, ela também diminui, tá? Ela diminui, porque a gente está no estado ali de você está num estado, você está parado, você não está se movimentando, nada, você está no estado de repouso, tá? Isso pode acontecer na catalepsia de uma forma mais intensa. Então, acontece isso aí, o corpo pode até aparentar ali os sinais ali de decomposição, sim, tá? E se for ali algo que dure muito tempo, o espírito pode nem retornar mais, tá? E as células, esse desligar, né, significa que a célula orgânica e a célula espiritual do nosso perispírito, elas vão se desprendendo. Conforme vai acontecendo isso durante muito tempo, pode trazer muitas sequelas também, né? Tá? Então é uma série de possibilidades, né? A procurar ajuda, sim, é muito importante, tá? A ação magnética faz com que o espírito volte rapidamente. Por exemplo, nessa situação, se for ali um caso de catalepsia, o esposo entendendo a questão espiritual, é lógico, aliado à ciência, que ela fala que ela vai até o médico, mas ele entendendo essa questão espiritual e fazendo uma prece ali, ele está exercendo uma ação magnética, fazendo com que o espírito regresse mais rapidamente com o corpo, tá? Então, assim, é uma série de situações. E, lógico, que ela vai receber os cuidados médicos ali, clínicos, né? Também, para o corpo se recompor, que também é necessário, né? Mas isso que a Leila falou, enfim, juntando tudo que a gente já viu aí nessas últimas semanas, eu acho que está aí um caso, né? Pelo menos os sintomas são bem parecidos da catalepsia, né? Que é algo ali parcial, né? Tudo bem, obrigado, viu, Leila? Muito bom, né? Você vê que a gente falou na Imagina, imagina. terça-feira, né? E ela é uma pessoa muito calma, muito tranquila. Então ela diz que ela tem, às vezes, ela tem isso, às vezes na rua. E ela precisa ser socorrida, de qualquer forma. Então, não é uma pessoa nervosa, é uma pessoa super tranquila, super. Sempre, desde que eu a conheci, ela é muito calma. Portanto, que mesmo ali naquele momento ela estava calma. Mas ela só dizia que eu não consigo enxergar. Então, porque pode ser acontecer, né? De repente a pessoa está no É, trânsito, alguma coisa assim, ó. Enfim. já teve E, muito. e aí também tem a questão espiritual, né? Que nós falamos, porque muitas vezes os espíritos ali que estão tentando obsediar aquela pessoa, eles podem essa ação magnética ali pode influenciar esse desligamento também. É lógico que tem que ter uma sintonia, né, do encarnado para com o espírito, eles estarem ali no mesmo padrão vibratório, porque aí o encarnado ele vai aceitar essa ação magnética e ele vai ter esse desligamento, tá? Se pegarmos a questão da ciência, eles levam a problemas é, psicológicos, né, esquizofrenia, uso das drogas também.
porque isso aí são válvulas, são estímulos, né, para que esses processos eles comecem a acontecer ali mais intensamente. Então, uma pessoa que usa muito droga, enfim, infelizmente está passando por essa situação, ela usa aquilo para se libertar da realidade, ela quer buscar uma realidade paralela. Então, ela, nesse mundo aqui, não quero outro mundo, ela vai criando uma série de situações. Então, ela vai tendo esses desligamentos também, aliado à questão obsessiva, e pode fazer com que ocorra aí até um desencarne, tá? É a vontade, é a nossa vontade, né? Que é levado em consideração. Então, assim, é uma série de situações. Agora, trazendo aqui para a questão da Ivone Pereira, que a gente vai acompanhar aqui no nosso livro, é porque ela passou por esse processo de catalepsia e de letargia quando ela tinha menos de um ano, né? E aí ela quer passar um pouco mais de informações, porque como ela diz aqui, né, na questão da doutrina, há poucas informações referente ao assunto, então é entender esses processos que nos causam ali muitas dúvidas, né? Tá? E o nosso tempo aqui, temos 7 minutos. Eu vou tentar ler um parágrafo aqui para a gente conversar. Tudo bem, Leila? Quer falar mais um pouquinho, minha amiga? Tudo bem? Então vamos lá. Ó, eu estou na página 13, tá? É logo no começo. No Faculdades em Estudo, tá? É na introdução ali do livro mesmo. A ciência moderna oficial, a medicina, conhece a catalepsia e a letargia, classifica-as, mas não se interessa por elas, talvez percebendo não ser da sua alçada o fato de curá-las. A ciência psíquica, no entanto, assim também, a doutrina espírita, não só as conhecem, como se interessam grandemente por elas, pois que as estudam, tirando delas grandes ensinamentos e revelações em torno da alma humana. E por isso podem curá-la e até evitá-las, ao mesmo tempo que também poderão provocá-las, contorná-las, dirigi-las, orientá-las e delas extrair conhecimentos esplendentes para a instrução científico transcendente a benefício da humanidade. Se os adeptos encarnados dessa grande revelação celeste, a doutrina espírita, não curam no presente momento as crises catalépticas do próximo, as quais até mesmo uma obsessão poderá provocar, será porque elas são raras ou pelo menos ignoradas, ou porque lamentavelmente se descuram da instrução doutrinária necessária à habilitação para o importante certame. A catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade, como qualquer outra faculdade medianímica incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada e mal orientada. Se torna prejudicial ao seu possuidor, como as demais faculdades, suas companheiras. A catalepsia e a letargia também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis, degenerando então em um estado mórbido do chamado perispírito, tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, as quais se recolhem e fecham em si mesmas como uma planta sensitiva ao ser tocada, negando-se as expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio físico-psíquico, o que arrasta a uma como neutralidade do fluido vital, dando em resultado o estado de anestesia geral ou parcial, tá? Então, que geral ou parcial, que nem a Leila contou o caso, então a gente pode pegar aí como parcial, que é mais ligado à catalepsia. A letargia ela é geral, tá? O transe é maior. A perda da sensibilidade, quando todos os sintomas da morte e até mesmo o início da decomposição física, que é o que nós falamos, Lázaro também teve, quando eles puxaram a pedra, também teve ali o cheiro, enfim, forte, da decomposição física se apresentam e somente a consciência estará vigente, visto que esta fagulha da mente divina, animando a criatura, jamais se deterá num aniquilamento mesmo temporário, tá? Então, vou parar por aqui, falta 3 minutos. A gente vai falar um pouquinho mais, tá? Sobre essa questão agora daqui a 15 dias. Então, ela fala que
a doutrina espírita ela está pronta ali para dar os primeiros cuidados, o auxílio necessário a quem esteja passando por esses processos. Passar ali na orientação, enfim, buscar informações, com certeza, dentro do estudo, aquilo que nós lemos aqui no Evangelho, buscar esse conhecimento, vai dar uma diretriz segura para curar ou então direcionar esse fenômeno aí, que pode ser considerado um fenômeno mediúnico, sim, né? Como eu falei, anímico, onde é falado ali próprio, né? A própria pessoa fala ali dessas experiências em desdobramento, né? Sobre aquilo que está acontecendo, tá? Então, estejamos atentos. A ação magnética, né? Que é muito importante, a questão do passe. Então, uma pessoa que passa por uma situação dessa ali, mandando uma vibração, auxilia nesse regresso do espírito ao corpo. Então, se a gente pegar o caso de Lázaro, por exemplo, quando Jesus fala, Lázaro, levanta, né? Levanta e vem. Isso é uma ação, uma ação magnética, né? Uma ordem. Jesus era um espírito de uma condição e ele exerce uma ação magnética onde Lázaro volta rapidamente. A Ivone Pereira, a gente vai ver aqui mais para frente, que foi a mesma coisa. Ela estava ali, eles iam enterrar ela, né? Ela era bebezinha ainda, só que a mãe dela, com a fé, né? Uma fé que ela tinha, ela é católica, né? Mas uma fé ali fervorosa, fez uma prece, pediu um auxílio da espiritualidade de Nossa Senhora, e aí rapidamente a menina já voltou a chorar e eles não fizeram o enterro dela, tá? Então essas ações magnéticas. Então, por exemplo, a Leila acompanhando uma situação dessa, ela fez uma prece ali por ela, né? Que acho que ela comentou comigo, isso também auxiliou nesse processo para esses sintomas diminuírem rapidamente, tá? E a espiritualidade age da mesma forma. Mesmo acontecendo tudo isso, não significa que há um desligamento de uma hora para outra. Isso é processo. Pode se iniciar ali bem tranquilamente, aí vai evoluindo, evoluindo, que se torna uma coisa mais extensa, mais agressiva, tá? Mas são processos que podem ser ali revistos e refeitos. Tudo bem, pessoal? E ó, deu nosso tempo, falta um minuto. Hoje a gente não conseguiu aprofundar muito, tá? Hoje a gente não vai ter a segunda parte. Tô com esse probleminha meu aqui, eu tô sentindo um pouco de incômodo. Peço até desculpa a todos, o Roberto também. Mas aí semana que vem a gente já regressa aí e já segue aí, a gente já procura dar mais atenção aí nessa segunda parte, tá? Então, se tiverem dúvida aí sobre catalepsia, se vocês tiverem, por favor, procurem a gente, eu, o Roberto, a gente vai atrás aí, vai procurar responder, porque é um tema que gera muita discussão também. Tudo bem? Então, agradecer a todos, né? Desejar uma ótima semana e vamos seguir em frente. Amanhã estaremos lá na Casa de Fabiano, se Deus quiser. Fiquem com Deus. E vamos pedir que Tchau, Jesus tchau. nos proteja, vamos agradecer, que nos dê força e coragem. Que assim seja. Fiquem todos com Deus, pessoal. Uma ótima semana. Boa noite. Tchau, Amém. tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite a Tchau. todos. Melhoras, Vitor. Boa Boa noite. noite. Obrigado, obrigado, pessoal. Até amanhã. Boa Amanhã nos noite. vemos lá. Vamos Obrigada. encontrar. Tchau, tchau.